chamamos de acordo, é uma tentativa de aproximar apenas. Então a reforma se distingue por ser única em um país e o acordo por ser união em diversos países. O que assim eu percebo bastante na mídia, na imprensa, é a utilização da nomenclatura reforma, por ser mais pautável. E quando se trata de acordo, tem que explicar exatamente o porquê de toda essa tentativa de unificação. Isso é importante também para nós pensarmos e refletirmos um pouquinho mais. Em relação ao trema, por que ele foi extinto da ortografia? Se é que ele foi extinto. Então ele foi extinto de palavras em geral, exceto de palavras com origem estrangeira. Por exemplo, nós temos palavras de origem alemã, por exemplo, acaba levando o trema. Então nós chamamos de Miller, Binchen. No caso de nomes próprios, principalmente, nós mantemos ainda trema. Porém, palavras como linguística, elas foram abolidas primeiramente porque os brasileiros já não usavam mais, e na reforma de 1945, lá em Portugal, esse acento já foi retirado. E no Brasil, em 1943, permaneceu ainda esse acento. Porém, nós devemos retirá-lo porque, de certa forma, além de facilitar, das pessoas não estarem usando mais, né? A maioria das pessoas já não usavam, as crianças. E tem um outro, porém, que o professor Evanildo Bechara, que é um dos mentores do acordo, explica para nós que não existem palavras tão únicas e tão perceptíveis apenas com trema. No caso de linguiça, nós percebemos essa possível necessidade, mas como aguentar, já não havia essa necessidade, então não se acentuava. Aí no caso, ao invés de facilitar, acabava confundindo as pessoas, principalmente as pessoas em fase de alfabetização. E daí, no caso, a maioria das pessoas mais velhas acabavam não usando, e isso acabou deixando esse acento em desuso, praticamente. Só mesmo em palavras com nomes próprios de origem estrangeira, alemã principalmente. Professor Luiz, quando foi firmado esse novo acordo ortográfico? Então, o acordo ele firmou-se inicialmente. As primeiras conversas que nós tivemos foi em 1990 especificamente. O professor Antônio Weiss discutiu com alguns representantes de Portugal. Então, depois disso, de uma árdua conversa, uma árdua discussão, depois de 18, 19 anos, é que o acordo efetivamente foi ratificado no ano de 2008 pelo presidente Lula. Então, ele foi confirmado efetivamente em 2008. Então, nós temos aí um período de quase 20 anos de discussão teórica sobre que pontos abarcaria um acordo e que pontos não abarcariam. Então, na verdade, iniciou-se em 1990 e foi confirmado no ano de 2008. O professor Evanildo Bechara, que é um dos representantes, como já falei, ele fala especificamente que o acordo é do ano de 1990, porque ele parte do ano de 1990. Então, isso é importante para nós refletirmos. Não foi algo feito simplesmente para querer dinheiro da população, por causa da mudança dos livros, mas é justamente uma questão mais histórica também e de necessidade de mudança. Isso é importante para a gente refletir. Quantas palavras foram modificadas ou são modificadas pelo esse acordo ortográfico? Então, o acordo aqui no Brasil, especificamente, ele muda 0,5% das palavras. E lá na terrinha, lá em Portugal, cerca de 2%, 1,7%, 1,8%.
Esse é um dos problemas também que nós acabamos percebendo. No Brasil nós tivemos poucas palavras alteradas, 0,5%. E lá em Portugal cerca de 2%. E no caso os portugueses andam tendo uma certa resistência por conta desse percentual. Como lá foi uma porcentagem maior e aqui no Brasil a gente tem uma porcentagem menor, eles acreditam que não é justo. Porém, conforme a necessidade, a atenção, na verdade o Brasil ainda acabou cedendo muita coisa. Nós acabamos percebendo, histórica e historicamente, que o Brasil acabou mudando ainda bastante desse percentual. Porque palavras como ideia foram retirados do acento, né? Então, isso acabou sendo importante pra gente também. Nós estamos vivendo um momento em que estão valendo as duas maneiras de se escrever ainda. Até quando valerá? Então, pela última ratificação, pelo último decreto que a presidente fez, até 31 de dezembro estão valendo as duas. E a partir de 1º de janeiro de 2016, nós temos apenas a grafia nova valendo. Então nós temos aí quase um ano e pouquinho ainda para nos adaptarmos. Nós já tivemos um período de 4 anos e mais 3 anos que foram dados para fazer essa adaptação. Então começou um período aí duplo, né, de certa ambivalência. No ano de 2009, 1º de janeiro de 2009, era para ser encerrado em 31 de dezembro de 2012, mas devido a uma prorrogação nós tivemos a prorrogação de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2015, valendo a partir de 1º de janeiro de 2016. Então isso é um período razoavelmente bom para se pensar nessas dificuldades mesmo da ortografia. Dentre as várias modificações estão as modificações dos ditongos abertos. Como ficam os ditongos abertos como EI, OI? Isso é importante você falar. Os ditongos abertos aí, se nós pensarmos como EI, OI, principalmente no final de palavras como paranoico, plateia, ideia, mucreia, heróico, eles foram abolidos, mas são apenas dos paroxítonos. No caso, herói continua valendo. Então, o que às vezes acaba dando um certo receio nos alunos é porque eles acabam vendo heróico sem o acento, mas herói precisa ser acentuado. Então, é um dos probleminhas também que o acordo acabou gerando, porque a maioria das palavras no português são paroxítonas. E isso acabou, de certa forma, para nós, facilitando, e para os alunos acaba tendo uma certa dificuldade, porque eles verificam herói acentuado e acaba tendo essa dúvida mesmo, que é uma dúvida certamente até pertinente. Mas aí nós temos que explicar que também palavras monossilábicas, como céu, creu, são todas acentuadas e continuam dessa forma também, né? As monossilábicas. E agora as paroxítonas, como heróico, estoico, essas foram extinguidas o acento. Uma das outras modificações foi em relação ao hífen. Você poderia nos falar em linhas gerais como que fica hoje a utilização do hífen de acordo com o acordo ortográfico? Então, o hífen sempre foi uma certa preocupação também, sempre houve essa preocupação. No caso, palavras que nós temos a vogal igual, nós acabamos separando, como micro-ondas, autoescola, que são vogais diferentes. No caso, nós temos o prefixo alto e o prefixo escola, mas começando com um vogal, aí no caso nós temos que juntar. Por isso até nós vemos assim verificamos muitas autoescolas ainda separadas,
mas porque ainda estão seguindo a grafia antiga. Mas em linhas gerais, nós acabamos percebendo que facilitou, porque as pessoas tinham certa dificuldade em saber tudo que era tudo que era usado com o hífen e tudo que não era. Agora, por exemplo, prefixos no caso de proto, info, infra e começados com H na frente, esses nós vamos ter que pôr o hífen. E agora outros que não tem essa relação, no caso nós utilizamos com vogais, nós acabamos juntando essas palavras. Tem também a utilização do RS duplo, que no caso nós tínhamos o R e S. Palavras começadas com RS, no caso da composição, como ultrassom, nós agora juntamos e colocamos os dois S's. Em linhas gerais, eu acredito que facilitou bastante para nós, porque unificou uma quantidade maior de regras. Então, por esse ponto, eu acho interessante o que o acordo fez por nós brasileiros e pelos outros países lusófonos. Eu acredito que isso tenha sido colaborativo, talvez. Por outro lado, você não acredita que em determinadas situações as pessoas ficarão confusas para escrever por um bom tempo, tendo em vista que se escrevia de uma forma e agora se passa a escrever de uma outra maneira? Sim, mas para isso nós já tivemos 4 anos e agora mais 3, né? Mais 1 ano e pouco ainda. Então nós já tivemos um período bom de adaptação. Eu acredito que a maioria das pessoas já vai se adaptando às novas regras. Então eu acredito que mesmo tendo essa dupla articulação, essa dupla utilização da linguagem, com o tempo nós vamos nos adaptando. Eu acredito que mesmo sendo um pouquinho difícil, no começo foi realmente difícil, foi complexo, mas agora o pessoal já está se adaptando melhor. E no caso de dúvida, nós temos que ir à fonte, que seriam os dicionários e a utilização, por exemplo, dos manuais, como o VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Então eu acho interessante, mesmo tendo essa certa resistência no começo, depois no final vai ficar melhor, mais fácil, eu acredito. Com o passar do tempo, nós vamos aderir a essa grafia de uma forma assim melhor. Estamos na NPTV conversando com o professor Luiz Antônio Xavier Dias sobre o acordo ortográfico. Voltamos em instantes.
Estamos aqui na NPTV com o professor Luiz Antônio Xavier Dias. Ele é mestrando em Estudos da Linguagem pela UEL e professor da UEMP do curso de Letras em Jacarezinho. E ele está falando conosco sobre o acordo ortográfico. Professor Luiz, e no caso de palavras que apresentam vogal à sua frente, como nós fazemos? Então, no caso da utilização do hífen e que nós temos uma vogal na frente, a regra de uma das bases do acordo, justamente na parte do hífen, é falar da utilização do hífen junto. No caso de autoescola, nós vamos tiramos o hífen e colocamos a autoescola junto, e palavras que são iguais. Por exemplo, temos o final de uma vogal e o começo de outra vogal, como micro-ondas,
essas palavrinhas nós vamos separar. Então a regra nesse sentido foi bem forte, bem clara e bem fácil de entender quando nós pensamos na utilização do hífen com vogais. É bem interessante. No caso do chamado acento diferencial, que também caiu, o senhor poderia nos falar um pouco sobre o que é esse acento diferencial e quais as confusões que geram essa queda? Então, o acento diferencial foi retirado da maioria das palavras. Nós tínhamos antigamente o pelo, o polo, o polo, eram acentuados. O para também, no caso de para verbo e para preposição, o para verbo era acentuado. Hoje nós não temos mais essa acentuação. O professor Evanildo Bechara também explica que a utilização do corte da maioria das palavras, porque só é interessante utilizar o acento diferencial, segundo ele, quando nós temos para diferenciar o plural, simplesmente. No caso ou de palavras como forma e forma. Então as únicas que ficaram realmente, efetivamente, foi forma e forma. No caso, forma acentuado de forma de bolo, por exemplo, por causa do formato, e forma, que não tem acento, e o verbo por, que vem lá do latim ponere, por, depois tornou-se por. Então são palavras que acabaram ficando, e somente essas como acento diferencial. E ele explica o seguinte, porque tem palavras escritas e que tem um acento mais forte, como mulher, por exemplo. Então, se fosse para diferenciar ou para escrever, teríamos que colocar o acento em mulher. É o que não tem condições. Então, o professor explica que não é em todas as palavras que nós podemos utilizar a regra do acento diferencial. Então é por isso que nós só deixamos em por e forma. Forma e forma. Só isso. Você leciona na universidade e como os alunos têm visto esse acordo? Então, é um Deus nos acuda. Porque eles dizem assim pra mim: gente, eu não sei nem escrever na forma antiga, vou escrever na forma nova. Então eu trabalho com alunos lá do primeiro ano, do primeiro, do segundo e até o quarto ano, e eles acabavam se alfabetizando do jeito antigo que nós falamos, sem a utilização do acordo. E agora, com a utilização do acordo, eles sempre ficam na dúvida, principalmente na utilização do hífen. Mas assim, aos poucos, com diversos exercícios, debates e até mesmo com atividades lúdicas, nós acabamos trazendo um pouquinho mais às claras o porquê desse acordo, qual é a razão, quais são os pormenores do acordo. Então eles acabam tendo essa certa dificuldade no começo, mas com o passar das semanas que nós vamos discutindo, isso acaba ficando um pouco mais claro. Lógico que ainda vai gerar uma certa dúvida, principalmente no hífen, mas com o passar do tempo a gente vai pegando um pouquinho mais de facilidade. Eles vão acabando ficando um pouco mais aptos com o decorrer do tempo. Então, eu acredito que nesse sentido, embora tenha uma resistência a princípio, depois eles acabam pegando um pouco mais. Ainda falando sobre o hífen, como ficam as palavras com prefixo pré e pós? Essas, como pan-americano, pré-histórico, pré-escolar, elas são separadas por hífen. Então todas essas palavrinhas como pré, pós, elas são, e o pan também, são separadas por hífen. É interessante nós pensarmos que o acordo já selecionou algumas palavras, alguns prefixos e deixou dessa forma, como pan, circunnavegação, são palavrinhas que vão ser separadas por hífen.
O acordo também prescreveu mudanças com relação aos hiatos com vogais duplas. Você poderia nos falar, para quem está nos acompanhando pela internet, primeiramente esclarecer o que é o hiato e depois como ficou a situação do hiato com vogais duplas? Ok, o hiato é no caso daquelas palavras que tem o hiato repetido. O hiato nós acabamos separando, por exemplo, saúde, e outras palavras como lem, crem, dem, elas eram grafadas com acento. Hoje nós vamos retirar esse acento, porque a academia entendeu que esse acento era desnecessário, porque a própria utilização da vogal dupla já marca a duplicidade, já marca o plural. Então, por esse sentido é que foi retirado o acento de cou, lem, crem, dem, não se acentua mais, em virtude desse excesso que eles acreditam ter sido. Então, nós estamos conversando com o professor Luiz Antônio Xavier Dias sobre o novo acordo ortográfico. E nós gostaríamos que você poderia indicar algum livro para quem ainda tiver alguma dúvida, que são várias as dúvidas. Teria algum livro para indicar? Então, eu trouxe até aqui alguns materiais. Eu trouxe esse material aqui do Escrever pela Nova Ortografia, do Instituto Antônio Wise. Eu acho que é um material bem interessante, porque ele apresenta as bases do acordo, as razões da utilização do acordo. Ele foi publicado aqui pela Publifolha e Instituto Antônio Wise. Eu acho que esse é um dos materiais importantes, fundamentais, para nós termos uma certa base. Eu acho interessante a utilização desse. E outro material importante para a gente, principalmente aos professores de língua portuguesa e, por exemplo, os formandos em letras também, eu acredito, que a utilização do VOLPE. Aqui nós temos todas as palavras grafadas na língua portuguesa. O VOLPE ele tem mais de 60 mil palavras grafadas. E aqui nós vamos ter a grafia da palavra. Temos a grafia da palavra e aqui classe de palavra ela pertence. Então, para quem tem dúvida sobre como grafar a palavra, esse é um dos materiais importantes que nós temos em mãos. É um dos únicos assim bem confiáveis mesmo, e que você não tem como escapar por conta para tirar mesmo as dúvidas, para você ter uma visão assim maior. Você tem dúvida, vai para esse manual. Aqui nós temos todas as palavras e toda a ortografia nacional. É importante por isso. Você está prestes a lançar um livro. Você poderia nos falar um pouco sobre esse livro, os conteúdos do livro? Quando será lançado? Por qual editora? Ah, sim. Então, nós temos um livro que está sendo lançado do mês que vem, provavelmente dia 15 de setembro. Ele se chama Linguística Aplicada e Estudos do Texto e do Discurso, Diálogos com a Língua e com a Literatura. Nós contemplamos 3 eixos temáticos, principalmente. No primeiro eixo nós falamos sobre a linguística aplicada, que é uma forma de se pensar a linguística, que é uma das ciências da linguagem, de forma aplicada, tanto aplicada a exercícios, aplicado a atividades. Então nós temos esse pensamento, diversas atividades voltadas aos estudos dialógicos, à linguagem sociológica, partindo de Bakhtin e dos princípios sociológicos da linguagem. Temos ao todo 18 trabalhos. O segundo eixo que nós privilegiamos é sobre estudos do texto e do discurso, dentro da obra ainda. O estudo do texto e do discurso retoma apenas trabalhos voltados ao texto, à materialidade e voltados ao discurso mesmo, ao discurso social, ao discurso
imagético, ao discurso multimodal, e outras questões também como análise do discurso e materialidades textuais. Então são trabalhos de professores, de acadêmicos, que retomam bem questões discursivas, materialidade textual. E o último eixo importante aqui também, nós temos o eixo da literatura. O eixo da literatura traz diálogos interdisciplinares na área de história, na área das ciências humanas, no pensamento sobre a mulher, e também questões sobre história da prostituição. Então é interessante toda essa questão e esse arcabouço que os professores e os alunos lá da UEMP acabaram criando. Sobre a editora, nós estamos lançando pela editora Multifoco do Rio de Janeiro. E, como eu já falei, a data provável é lá pelo início, meados de setembro, essa publicação que nós temos. Ele foi organizado por mim, pela professora Luciana Brito e pelo professor Fábio, que está aqui também. Então nós agradecemos a sua presença, professor Luiz. Hoje, então, foi bastante esclarecedor. Suas palavras foram bastante esclarecedoras em relação ao acordo ortográfico. E então finalizamos esse programa hoje agradecendo a sua presença e que esteja outras vezes conosco aqui em entrevistas.com falando sobre a língua portuguesa. Muito obrigado, que agradeço o convite.